Muito bem, presidente Médici, nós estamos aqui no laboratório Biomédici, hein? Para estar aqui falando a respeito de mais uma doença, falando a respeito de mais um assunto pertinente a nós, seres humanos, né? O laboratório Biomédici, você já sabe que você tem esse encontro marcado todas as quintas-feiras com dicas de saúde. E hoje nós vamos estar falando sobre uma epidemia que está realmente se alastrando aí, principalmente nas crianças, ou pelo menos quem mais sofre são as crianças. Nós vamos hoje falar da tão falada e sofrida para as crianças catapora. Nós estamos aqui com a doutora Laiane e também com a doutora Zuleide, elas que vão estar tirando todas as dúvidas a respeito da catapora. Eu já quero começar aqui com a doutora Laiane. Doutora Laiane, o que é a catapora? Boa tarde. Boa tarde, César. A catapora ela é uma doença altamente contagiosa, né? E ela é causada por um vírus, e esse vírus ele tem o nome científico de varicela zoster. Então, a catapora ela não é uma doença assim que vai causar riscos para a saúde, né? Mas ela tem que ter alguns cuidados, e ela incomoda bastante por causa das manchinhas e por causa da coceira. Então, a gente vai estar dando algumas dicas para as pessoas terem cuidado quando as crianças estiverem com catapora. Doutora Zuleide também aqui, qual o aspecto e a duração das bolhas de catapora, doutora Zuleide? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, a catapora, ela começa com as manchinhas vermelhas, que essas manchinhas elas podem até ser confundidas por uma picada de inseto. E com poucas horas, essas pintinhas vermelhas, elas se transformam em bolhas. E essas bolhas, elas levam de 5 a 7 dias para secar, né? E nesse tempo enquanto tiver a secreção nas bolinhas, essas crianças estão transmitindo a catapora para outras crianças. Doutora Laiane, quais são os sintomas da catapora? Os sintomas da catapora, eles vão começar assim, como uma virose em geral, César. A pessoa vai apresentar febre, né, um cansaço, um mal-estar, uma perca de apetite. Mas o sinal marcante da catapora, como foi falado, é o aparecimento dessas pintinhas, né? Essas pintinhas que elas começam vermelhas, parecendo uma picada de inseto. Depois elas vão se tornar umas bolinhas de água e elas vão coçar muito. Então, esse é um dos principais sintomas da catapora. Doutora Zuleide, a catapora deixa marcas ou cicatrizes? Sim, César, com certeza. Principalmente se como já foi falado, se as pessoas coçam. Porque como é uma bolinha d'água, essas bolinhas estouram e ali vai se formando uma ferida. E quanto mais a pessoa machuca ou coça, aí a tendência é crescer e ficar a cicatriz. E um outro fator também que pode assim, aumentar mais a cicatriz é se a pessoa pegar sol. Então é bom as pessoas evitar tanto de coçar o local como pegar o sol. Como evitar que as crianças cocem as bolinhas ou as bolhas de catapora, doutora Laiane? Tá, muito difícil, né, fazer com que a criança não coce. Mas uma dica importante é para as mães estar cortando as unhas das crianças, né, deixar bem curtinha, porque delas não vão conseguir coçar. Tá lavando a mãozinha ali de 3 em 3 horas para não acumular bactérias debaixo da unha. E se a criança coçar com essas bactérias, ela pode infeccionar as bolhas. Então a cicatriz vai se tornar pior. Ela pode estar dando banho na criança também, e algumas mães à noite colocam uma luvinha na criança, né, porque durante o sono às vezes a criança involuntariamente vai coçar essas bolhas e pode estar infeccionando. Então essas são as dicas para as crianças não coçarem as bolinhas. Doutora Zuleide, existem situações em que a catapora pode ser perigosa? Então, César, a catapora por si só, ela já traz um transtorno, né? Tanto para as crianças, como dificulta muito, porque coça muito as bolinhas. E aí deixa também os pais, que se preocupam muito com como fazer com essas crianças. E também pode ser perigoso na fase adulta, quando a pessoa pega a catapora em fase adulta, aí pode ter complicações. E no caso da grávida também, a mulher gestante, se ela pega a catapora, pode estar aí afetando o feto. Então pode ser onde a catapora se torna perigoso.
Doutora Laiane, as crianças são facilmente contagiadas? Sim, César. A catapora ela é uma doença altamente contagiosa, como eu falei, né? E ela é um vírus que ele é transmitido pelo ar, pela fala, pelo espirro. Então, se uma criança ela tem catapora, as que convivem ali ao redor dela, estão brincando, possivelmente vão contrair a doença. Mas para as mães não ficarem preocupadas, que se a criança ela teve a doença, ela não vai ter mais durante a fase adulta. E é uma doença que, se você tiver os cuidados, ela não vai trazer sérios riscos à saúde. Só cabe ter os cuidados para não evitar cicatrizes, né, e evitar complicações. Como é transmitido o vírus da catapora, doutora Zuleide? Então, César, como foi falado, né, a catapora é uma doença contagiosa. O que é uma doença contagiosa? Uma doença contagiosa é uma doença que passa de uma pessoa para outra. E no caso da catapora, ela pode passar essa doença através do ar. Então, a pessoa, ao falar com outra pessoa, no caso das gotículas, né, a pessoa, ao tossir, a pessoa, o espirro, pode estar aí transmitindo a catapora. Pode também ser transmitida através do contato direto com a própria secreção, como foi falado, das bolhas. E há pessoas que têm a catapora, no período de 10 dias depois da pessoa contraiu a doença, a pessoa pode estar transmitindo para outras pessoas, né? Porque leva esse tempo até que, enquanto as bolhas não secam perfeitamente, está sendo transmitida. Doutora Laiane, qual é o tratamento da catapora? Primeiramente, César, eu quero falar aqui que quando a pessoa ela nota qualquer desses sintomas, né, nela ou nos filhos, procurar um médico, né? Porque o médico ele vai estar indicando o melhor tratamento. E, em regra geral, né, a pessoa com catapora ela deve se manter em repouso, como já foi falado, né, evitar coçar as bolinhas para não ficar uma cicatriz feia. Evitar o contato com outras pessoas, porque se uma pessoa ela nunca teve catapora na vida, mesmo na fase adulta ela pode ter. E no caso de gestantes pode ser uma complicação. Então evitar, né? Não vai poder ir para a escola, evitar o contato com outras pessoas. E as mães ela pode estar dando banho na criança para estar aliviando, né, a coceira. Na hora de secar, depois do banho, evitar esfregar a toalha, porque isso aí vai atiçar, né? A criança vai sentir mais coceira ainda. Então, essas são as dicas, para cortar as unhas da criança, para ela não coçar a manchinha, né? A bolinha, dar banho e tá tendo cuidado com essas bolinhas para elas não virarem uma cicatriz. A vacina contra a catapora ou a varicela é eficaz, doutora Zuleide? Sim, César, com certeza. Antes não existia a vacina contra a catapora. Existia a tríplice viral para a criança, que era a vacina de sarampo, rubéola e cachumba. E hoje, pelo Ministério da Saúde, foi incluído no calendário básico da criança a vacina tetraviral, que é a vacina contra o sarampo, rubéola, cachumba e catapora. E essas vacinas elas são muito eficazes, porque no caso da criança, por que a criança ela pega mais a catapora? Porque a imunidade da criança ainda não está formada. Então é importante que as mães, né, levem essas crianças, né, não só a vacina da catapora, mas todas as vacinas, para estar tomando certinho, porque hoje o calendário básico da criança, de vacina, de imunização, é bem rico, né? Tem várias vacinas que as crianças podem estar tomando. A catapora acomete apenas em crianças, doutora Laiane? Não, César. Assim, ela é mais comum em crianças na faixa etária de 1 a 10 anos de idade. Mas, como eu disse, se a criança nunca teve catapora, então ela pode ter uma catapora na fase adulta. E se ela não foi vacinada também. E na fase adulta, às vezes ela pode ser mais complicada, como foi falado no caso de gestantes, né? Pessoas imunocomprometidas. Então, essa catapora ela pode estar se tornando uma doença mais grave. Mas ela atinge adultos também. Quais são os cuidados durante a varicela ou a catapora, doutora Zuleide? Então, César, como já foi falado no decorrer, né, os cuidados básicos são aí as mães estar procurando lavar as mãos das crianças, procurando lavar com sabonete antisséptico. Por que é importante lavar as mãos? Para evitar que passe as bactérias para essas bolhas porque quando é contraída a bactéria, essas pessoas podem ter infecção aí no local e pode aumentar a ferida. Aí, como já foi falado, tomar o banho, né? Ou se a criança gosta de tomar banho morno ou banho frio, tá aí dando banho, nos cuidados na hora de secar as bolinhas, ter cuidado para não estourar as bolhas ou não machucar.
E também tem que ver das crianças que tem muita febre, muita dor. O importante também está ir procurando um médico, né? Porque tem criança que fica assim bem ruim, com bastante febre. E procurar assim, evitar também de deixar a criança correr muito, porque quando a criança corre muito e ela soa, naquele suor, aí a criança sente arder naquele local. Então, quando está ardendo ali, a criança sente mais vontade de coçar. Então, é importante deixar as crianças mais em repouso, não deixar correr tanto para não suar, evitar o sol, hidratar bem as crianças. É isso, César. São esses cuidados que são os mais importantes para a criança. E no caso de mais grave, está aí procurando médico. Muito bem, você acompanhou então o quadro Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Hoje nós conversamos com a doutora Laiane e a doutora Zuleide e falamos a respeito da catapora. Quero aqui agradecer a doutora Laiane por mais uma vez estar aí com a gente no Dicas de Saúde com o Laboratório Biomédici. Por nada, César, e a gente que agradece, é um imenso prazer estar aqui, né, dando essas dicas para o pessoal que está em casa. E é isso, a catapora ela é uma doença comum, né, que acomete muitas crianças, mas ela não traz riscos, mas ela precisa de cuidados, porque a gente já viu casos de crianças com cicatrizes assim bem feias de catapora, né? E aí a criança vai levar essas cicatrizes para o resto da vida. Então é importante as mães estar tomando cuidado e siga as dicas que a gente dá. Tá certo, doutora Zuleide, muito obrigado, viu? E estarmos falando aí a respeito deste assunto que realmente estamos passando por um período bastante preocupante, tanto pelas mães e bastante sofredor, principalmente pelas crianças, nessa fase aí, ou nesta época que realmente existe aí essa epidemia da catapora. Portanto, o nosso muito obrigado por tirar aí algumas das nossas dúvidas e das dúvidas da comunidade. César, a gente aqui agradece vocês e a todas as pessoas também que estão nos assistindo. Na verdade, as nossas dicas são assim, dicas simples, né? Coisas fáceis de fazer, mas eu creio assim, que vai ajudar bastante, porque eu tenho visto bastante criança vir aqui nos procurar, criança como a Laiane já falou, com cicatrizes assim, bem feia mesmo. E eu mesmo, como trabalho na saúde há muito tempo, eu já presenciei crianças catapora assim, as marcas bem feia mesmo. Então, é importante aí as mães estar cuidando, todo cuidado, no caso da unha da criança, cortar a unha, para não estar infeccionando essas feridas. E eu quero deixar aqui o meu abraço e que Deus abençoe a cada um e saúde para todos. Tá certo, Laboratório Biomédici. Olha, e em nome de toda esta família do Laboratório Biomédici, é claro que nós já estamos desejando a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um 2014 cheio de saúde, cheio de paz e, é claro, e sempre aqui contando com o Laboratório Biomédici, na 30 de junho, ao lado da Farmácia do Povo.